Opa, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Power BI, uma ferramenta incrível que está bombando no mercado de trabalho para gerar análises de dados. Então vem comigo, você precisa baixar o Power BI, ele é uma ferramenta para trabalhar com Windows no desktop, então faz o download aí do Power BI, tá bom? Abre o Power BI e aí a partir daqui a gente vai trabalhar com ele. Eu já tô com ele aberto aqui com o Power BI. Bom, para você fazer uma análise de dados, o ideal é você seguir um método. E aqui na Doutores a gente tem um método chamado método 3D, que facilita a sua visão de como começar, como finalizar o seu painel e depois como publicar ele, tá? A gente vai seguir esse método que eu tenho aqui, que eu ensino dentro da Doutores do Excel, eu vou trazer aqui para o YouTube também. Então vamos lá, a primeira coisa, você tem que ter os seus dados, que você vai fazer a sua análise. De onde vem esses dados? Eu deixei uma base para você baixar aqui, e aí a gente pode seguir juntos, tá? Então aqui embaixo tem um link para você fazer o download dessa base, essa base vai chegar no seu e-mail, dá uma olhadinha se não cai no spam, e aí na sequência você acompanha a aula aqui comigo. Então vamos lá, baixou o arquivo, esse arquivo agora eu vou abrir ele dentro do Power BI. Então aqui em importar do Excel, tá? Eu vou clicar aqui, é uma base do Excel, você fez o download, provavelmente está na sua pastinha de download. Bom, primeiro eu vou abrir no Excel para a gente conhecer os seus dados, tá? Essa é uma base de dados onde eu tenho aqui uma primeira tabela que tem a data da venda, o ID do vendedor, a quantidade de vendas que então esse vendedor fez de um produto específico. Eu estou vendo o ID de cada produto. Bom, aqui do outro lado a gente tem uma tabelinha onde a gente está identificando quem que é cada ID de cada produto. Então essa aula vai ser bem legal, porque a gente vai falar de relacionamentos, a gente vai falar de muita coisa bacana. Então olha só, o ID 1, se eu olhar nessa tabela, é o Excel. E esse Excel custa R$ 497. Eu só estou fazendo a leitura dos dados, tá? Então toda vez que você vai fazer uma primeira análise, a primeira coisa que você tem que fazer é entender os dados, conversar com os dados, identificar o que essa tabela traz e tal. Só depois você vai começar a fazer suas análises. Então tem uma tabela, essa tabela a gente chama de tabela fato, porque ela tem muita repetição dos dados. Por exemplo, o ID do produto 1 indica que esse produto 1 foi vendido várias vezes, aquele de novo, aquele de novo. Quando tem esse cenário de muita repetição dos dados, a gente está falando tecnicamente de uma tabela que é fato, traz o fato das coisas, e ela tem geralmente muitas linhas. Aqui do lado a gente tem a identificação, a gente fala de depara, né? Então, por exemplo, o produto 1 é o Excel. Beleza, como não tem repetição, olha só, o produto 1 é o Excel, não tem de novo o produto 1 falando que o produto 1 é Power BI. Não faria muito sentido, né? Então aqui eu tenho uma tabela chamada Depara, e essa tabela geralmente a gente fala que é uma tabela dimensão. Ou seja, tabelas de dimensões não tem repetição de dados, tá? Ela só fala assim, quais são as características do produto. E por último eu tenho o vendedor, obviamente, porque eu tenho aqui indicando quem que foi o vendedor que fez a venda. Então nós temos também uma terceira tabela aqui do vendedor, indicando, olha, o vendedor 1 é o Daniel, o 2 é a Camille, o 3 é a Tamires, e depois, obviamente, a ideia é que a gente gere indicadores daqui. Bom, identificamos a nossa base de dados, temos uma ideia do que dá para fazer análise. O segundo ponto é você conversar com seus gestores, ou você mesmo com a sua própria experiência, identificar quais são os KPIs do que você está analisando. O que é KPI? É o indicador-chave de sucesso, Key Performance Indicator, tá? Ou seja, quais são os indicadores chaves de sucesso para essa operação? Ou seja, a quantidade vendida de cada produto provavelmente é um indicador-chave. Olha, eu desejo vender 100 vendas. A gente fez 90 vendas, então o indicador de quantidade de vendas é muito relevante no nosso caso. Então cada KPI geralmente recebe, né, uma meta que você quer atingir e depois a gente vai identificar como a gente vai calcular aquele KPI. Então, segundo ponto, identificar quais são os KPIs, tá? Isso você faz com a sua experiência, você faz com quem vai utilizar a análise de dados, com seus gestores, e é por isso que você começa a ficar uma pessoa muito mais estratégica se você parte para fazer análise de dados. Não importa se você é do RH, de finanças, de marketing, de logística, não importa, porque você passa a ser um profissional muito mais qualificado e muito mais estratégico para a empresa. Você está trabalhando com o coração dos dados. Por isso que a gente fala tanto aqui na Doutores do Excel para você migrar a sua carreira ou começar a abrir os olhos para análise de dados. Não mudar de carreira, mas aplicar esse conhecimento dentro da sua própria área de atuação, do RH, de finanças, de marketing. Bom, vamos lá. Então já entendi a base de dados, agora a gente vai importar essa base de dados lá dentro do Power BI. Vou abrir o meu Power BI aberto, eu vou clicar nessa opção de importar dados do Excel, cliquei aqui, e eu vou procurar aquele dado, então tá aqui na minha pasta de downloads, eu vou selecionar aqui e vou procurar a base de dados. Ó, tá aqui, base de dados
do teste do Power BI, eu vou cancelar, vou abrir. Então essa base de dados que você vai abrir também. E aí começa então o processo, o primeiro D do método 3D. A gente fala de D1, que o D1 são os dados, tá bom? Depois o D2 são as dinâmicas e depois o D3 são os dashboards, que é a parte visual. Então D1, chegamos no D1. Essa é a parte mais importante. Você vai arrumar aqueles dados. Você vai trazer os dados da onde você quiser para dentro do Power BI, por isso que o Power BI é incrível, porque você pode trazer dados de um Excel, você pode trazer dados de um arquivo de texto, você pode ir numa API lá do seu sistema e puxar esses dados, você pode ir numa pasta onde tem vários arquivos e ele traz esses dados para cá, você pode, cara, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer e trazer dados, tá? Nesse caso, a gente tem uma planilhinha ali, bonitona, com todos os dados aqui do lado, tem mais dados aqui do lado, né? Então eu vou pegar esse cara, planilha 1, tá? E eu vou clicar em cima dela e vou clicar aqui em transformar dados. Se você clicar em carregar direto, deixa eu pegar aqui, talvez você não esteja vendo aqui, ó. Se você clicar em carregar direto, ele vai carregar para o Power BI e você não vai fazer nenhuma tratativa. Nesse caso, eu tenho uma tabela aqui no meio do caminho, outra tabela lá no meio, então eu preciso tratar esses dados, né? Geralmente a gente precisa tratar. Então clique em transformar dados, tá? Ou editar dados, talvez apareça aí se você está com uma versão um pouquinho mais desatualizada do Power BI, enfim. Vou clicar em transformar e ele vai abrir, então, o gerenciador de dados do Power BI, que se chama Power Query. Tá vendo aqui em cima, ó, Power Query, tá? Isso daqui, sim, é a mesma ferramenta do Excel. Se você já trabalha com Excel, existe o Power Query no Excel, que surgiu desde 2013 no Excel. Faz muito tempo que tem essa ferramenta no Excel, tá? Tem que se atualizar no Excel, que é muito importante. Esse cara é a mesma ferramenta lá e a gente tá em ela aqui. Então, a primeira base de dados, ó, ele trouxe tudo aqui pra gente, tá vendo? Só que eu tenho uma primeira tabela aqui, eu tenho uma segunda tabela aqui no meio e uma terceira aqui no meio. Então eu vou fazer por etapas. Eu vou pegar essa nossa base de dados e vou chamar ela como base, tá? Eu vou dar um botão direito aqui. Acho que se você der duplo clique também dá para... Ó, duplo clique. Eu vou escrever assim, ó, base. Essa é a nossa base. Agora eu vou fazer a tabela fato vendas, que são só as primeiras colunas aqui, até a ID do produto, tá vendo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa base, vou clicar com o botão direito e eu vou criar uma referência dela. Eu vou meio que criar uma cópia, mas ele vai olhar aquela base sempre. Então, se mudar alguma coisa na base, já vai mudar aqui, porque eu criei uma referência. Então, botão direito, clicar, criar referência, né? Vou dar duplo clique e vou falar que essa é a nossa fato vendas. É uma tabela fato, porque tem muitas repetições dos dados, ela é uma tabela grande, e aí eu vou e ajusto ela. Essa tabela, ela vem até o ID produto, tá vendo? O restante eu não quero para essa tabela. Então eu vou selecionar da coluna dado de vendas, vou apertar o Shift até o ID do produto, vou clicar com o botão direito e vou falar assim, ó, remove as outras colunas. Isso aqui eu não preciso. E eu tenho a minha fato venda já tratada, trabalhada aqui. Pronto, basicamente é isso. Agora a gente vai fazer a tabela DIN produtos e DIN vendedores, né? Pego a base de novo, botão direito, eu vou clicar aqui em referência novamente. Vou fazer de novo a última, eu quero que você vai tentar fazer sozinho, tá? Ó, duplo clique e vou escrever DIN produtos. DIN produtos. Vamos dar uma olhada, onde estão os produtos, né? Onde estão os produtos? Eles estão aqui, ó. ID do produto, descrição e valor unitário. Então eu quero essas colunas. Então eu selecionei o ID do produto até a descrição, as três, botão direito, e agora eu vou remover as outras colunas. Eu quero essas daqui. Remover outras colunas. Agora eu tenho então a minha base aqui. Só que eu tenho um monte de linha em branco, porque ele está na mesma estrutura da outra tabela e ele traz essas linhas em branco. Então eu não preciso dessas linhas em branco. Então eu posso filtrar e falar, ó, não traz o que é em branco. Então posso clicar num branco, botão direito e fala assim, ó, filtros de número que são diferentes dessa que eu selecionei. Essa é uma opção, ou você vem aqui no filtro e clica e tira o nulo também, que é a mesma coisa. Vou dar um OK e eu tirei. Então você percebe que ele vai fazendo tratativas de dados, tá? Ó, ID do produto, ele ficou com ponto 1, porque na Fato Vendas já tinha um ID produto, e aí na hora dele criar a coluna, ele ia meio que mudou o nome, tá? Então você pode vir aqui e arrumar o nome dela, eu vou tirar aqui e vou colocar ID produto. Pronto. E agora a gente tem uma terceira, que é a última, que é a dimensão dos vendedores, que tá aqui. Então, o que eu quero que você faça? O ideal é que você tente pausar o vídeo e tente fazer sozinho. Essa é uma técnica que eu uso muito dentro dos nossos cursos, tá? Muito. Eu falo, aluno, pelo amor de Deus, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho e depois volta aqui, porque isso aqui é prática. Depois desse vídeo você vai estar sozinho lá na sua empresa fazendo, então faça isso.
pausa o vídeo, tenta fazer, depois você retoma aqui, tá? Eu vou dar continuidade, mas é importante que você tente fazer. Bom, então o primeiro passo agora é a gente criar uma referência dessa base de novo, botão direito. Eu vou clicar aqui em referência, vou renomear ela já para DIN Vendedores, tá? DIN Vendedores. E aí eu vou atrás aqui das colunas, ó. São só essas colunas aqui que eu quero, botão direito, remover as outras colunas, tiro o nulo, agora eu vou fazer o filtro diferente, ó. Filtro de número diferente de. Pronto, a mesma coisa que eu fiz. Aqui eu já expliquei que ele veio ponto 1, eu vou tirar o ID do vendedor para deixar certinho. E finalmente nós temos as nossas 3 tabelas. Pronto. Fizemos o primeiro D do método 3D. A gente estruturou os dados. A gente está pronto para trabalhar com os dados. O próximo passo é a gente fazer o relacionamento desses dados, fazer as dinâmicas funcionarem, cruzar essas tabelas, tá? Então a gente vai entrar no segundo D do método 3D. Para isso, a gente vai clicar em fechar e aplicar, mas antes, não quero carregar a base lá para o Power BI para a gente trabalhar. Eu só quero carregar fato vendas, produtos e vendedores. Então, eu vou clicar na fato base e falo, Fia, você me ajudou bastante, mas agora fica paradinho aqui. Então, botão direito e eu vou desabilitar a carga dela. Eu clico aqui e aí eu falo, beleza, fica paradinha, não vai para o Power BI, onde a gente vai trabalhar com os dados, porque aqui eu vou levar só essas 3, tá? Eu não posso apagar a base, porque todas as tabelas que eu criei usam a base como referência, por isso que eu não vou apagar, tá bom? Então agora sim, eu fecho e aplico, e ele vai pegar todos esses dados e vai falar, muito bem, eu vou trabalhar com eles agora, eu vou disponibilizar eles para você trabalhar. Tá carregando. Fato vendas, DIN produtos, DIN. Esse cara ele tá avaliando, mas ele não vai carregar a base, tá? O Power BI ele é uma ferramenta, de certa forma, pesada para trabalhar com os dados, tá? Então o importante é que você tenha uma máquina boa, uma máquina que com pelo menos 8 GB de memória RAM, que você tenha um bom processador de dados, né? Então um i7 trabalhando, atualizado, tá? Porque é uma ferramenta para trabalhar com análise de dados, com grande volume de dados. Então sim, ele é uma ferramenta pesada e é importante então você ter um bom computador aí. Bom, agora que carregou, a gente vai relacionar esses dados, tá? Então eu vou clicar aqui nessa opçãozinha aqui, ó, você tem a parte de exibição do relatório, que é isso que a gente está vendo. Aqui do lado você tem a exibição de tabela. Então aquelas tabelas que a gente tratou, elas estão disponíveis aqui, ó, de vendedores, fato, vendas, tá tudo aqui. E também a gente tem essa segunda opção, que é a exibição do modelo de dados, que é justamente para a gente relacionar os dados. Eu vou minimizar aqui. E o Power BI, ele já identificou automaticamente quais são as relações que você tem que fazer entre essas tabelas. Porque na Fato Vendas, lembra, a gente tem o código do produto. Então, qual foi o produto que vendeu? E aí a gente vai buscar essa informação aqui no Produtos. Só que como ele é um software inteligente, principalmente porque você colocou os nomes das colunas iguais, ele já entendeu. Caso o seu não tenha entendido, por algum motivo ele não venha com essas setinhas marcadas, a gente vai relacionar manualmente, tá? Eu vou clicar aqui e vou deletar essa relação e eu vou fazer aqui também, ó, eu vou deletar para eu fazer na mão para mostrar para você, tá? Bom, vamos lá, como é que a gente faz então para relacionar? O ID do produto, para a gente relacionar, o que significa relacionamento de dados? A mesma informação que você tem numa tabela, você tem que ter na outra. Se você não tem a mesma informação, não tem como relacionar, tem que ter uma lógica por trás, senão ele não faz a mágica acontecer ainda, tá? Então aqui você tem o ID do produto e eu tenho o ID do produto. Então ela é a chave entre os dois. Então eu vou clicar no ID do produto e vou arrastar. Não importa eu arrastar nessa direção ou para outra. Nesse caso vai dar na mesma, ele vai entender que é uma relação de um para muitos. Ele me abriu esse relacionamento, então ele está falando, ó, lá na Fato Vendas você tem o ID produto. E lá na tabela DIN produtos, você também tem o DIN produtos. É isso que você quer? Eu vou falar sim, é isso que eu quero. Vou salvar, e aí ele vai falar, olha, um para asterisco, para muitos. Você tem um ID de produto para produtos, óbvio, ID do produto 1, Excel, ID do produto 2, Power BI. E aqui você tem várias vezes o ID 1 aparecendo, porque ele vendeu várias vezes, por isso 1 para muitos. E aqui é a mesma coisa, então eu vou pegar o ID do vendedor, ó, vou nessa ordem agora, e vou arrastar para o ID do vendedor, ele mostra essa relação. Aqui, para quem já conhece um pouquinho de Excel, a gente está meio que fazendo um PROC-V, né, procurando uma informação em outra tabela para buscar essas informações. Pronto, DIN vendedores, fato vendas e DIN produtos. Os dados estão relacionados. Agora eu vou voltar para o meu dashboard e agora eu começo a montar esse painel aqui para gente. No método 3D que eu ensino, o segundo D é fazer esses relacionamentos e começar a puxar as tabelas dinâmicas lá no Excel.
Só que no Power BI, as dinâmicas elas já fazem parte do painel que você vai apresentar, do dashboard. Então, a partir de agora, a gente entra no D3 do método 3D, que são os dashboards. Aqui a gente vai visualizar os dados. Então, lembra aqueles KPIs que você montou? A quantidade de vendas, a soma dos produtos vendidos. A gente vai começar a visualizar isso agora e montar os nossos painéis. Então, eu vou pegar os gráficos, visualizações, e eu vou pegar um gráfico, por exemplo, de gráfico de coluna, esse cara aqui, ó, colunas empilhadas, tá? Tem colunas empilhadas, tem coluna uma do lado da outra, talvez esse daqui um do lado do outro fique melhor e mais didático. Vou clicar nesse cara, e aí eu tenho um painel aqui, uma visualização de um gráfico para montar ele aqui. E ele vem com os dados parecido com o que você tem nas tabelas dinâmicas do Excel. Então, quais são os filtros? Na verdade, esses filtros são da página, tá? É aqui embaixo, ó. Quais são os dados do eixo X, do eixo Y, da legenda, o que você quer colocar nesse gráfico? Eu vou pegar os dados daqui por enquanto. Então, imagina que eu quero abrir por produto, por nome de produto, a quantidade de vendas. Então, eu vou lá na DIN Produtos e vou falar assim, olha, pega a descrição desse produto. Excel, Power BI, vou pegar aqui e vou arrastar para X, por exemplo. Pronto. Ele está me trazendo aqui. Mas eu ainda não tenho nenhum dado. O que você quer analisar? Eu quero analisar, nesse caso, a quantidade de vendas. Então eu vou pegar aqui da Fato Vendas e olha o relacionamento acontecendo. Eu pego a descrição de uma tabela, mas eu quero a quantidade de vendas e eu vou jogar aqui no eixo Y, a quantidade de vendas. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto. Eu tenho um painel já, um gráfico dentro do Power BI, indicando que o produto Python ele foi vendido 468 vezes. As vendas, as quantidades, na verdade, né? O Excel foi 467, 465 e o SQL um pouquinho menos. Então aqui a gente já começa a montar o nosso painel, o nosso dashboard. E já começa agora a mágica do Power BI, porque ele permite que você clique nas colunas e os filtros aconteçam. Olha que legal. Eu vou abrir um cartão indicando a quantidade de vendas total. Então eu vou pegar um cartão aqui, eu vou pegar esse cartãozinho aqui, ó, cartão. Eu vou arrastar, vou clicar aqui e eu vou pegar a quantidade de vendas, vamos ver como é que ele vai mostrar aqui pra gente, tá? E eu vou arrastar para Campos aqui, ó. Arrastei. Automaticamente ele já está fazendo a soma para mim, tá vendo que ele vem a soma? Ou seja, isso aqui funciona como uma tabela dinâmica dentro do Excel, fazer a soma, fazer a média, ele já vem pronto pra gente. Então a quantidade de vendas que eu vendi no total, eu tenho um cartãozinho e eu posso arrastar para onde eu quiser. E se eu clicar em alguma coluna, percebe que ele já vai filtrando. Isso aqui é muito legal e é por isso que isso aqui faz tanto sucesso, porque quando você pega esse painel e publica na web, as pessoas têm acesso a um site da sua apresentação e elas mesmas, na hora que vão consumir os dados, elas podem fazer pergunta para os dados. Então aqui a gente abriu, por exemplo, por produto. Vamos fazer uma dessa agora, por vendedor? Eu indico muito que você tente fazer sozinho, pausar o vídeo, tentar fazer. Pô, Danielzinho, eu não lembro. Volta na aula, assiste de novo e tenta repetir isso aqui sozinho de novo. É muito importante essa didática para você tentar. Não vá fazendo só me vendo fazer ou simplesmente acompanhando. É muito importante fazer sozinho, tá? Tenta fazer sozinho, eu vou dar sequência, mas é importante você tentar fazer sozinho. E agora eu vou pegar de novo uma outra coluna, vou repetir o que eu fiz, tá? Pega uma outra coluna e a gente vai pegar agora por vendedor. Então eu tenho o nome do vendedor, eu vou arrastar para o X, e a quantidade de vendas abertas por vendedor, eu vou pegar a quantidade de fato vendas e vou arrastar para o eixo Y aqui. Então eu tenho um gráfico bem parecido com o de cima, vou colocar agora um gráfico do lado do outro, e veja, eu consigo fazer filtros olhando esses caras, ou então se eu quero, por exemplo, eu quero saber da Tamires, quanto que ela vendeu do SQL, que não está muito claro para mim. Eu clico em cima do SQL com o Ctrl e eu sei exatamente quanto que foi vendido, né? Ou eu clico fora agora, eu clico em alguma delas e os filtros são refeitos. Então assim, você vai organizando os seus dados dentro do Power BI e montando os seus cards, os seus painéis. Por isso que isso aqui, cara, tá fazendo muito sucesso dentro das empresas. Você precisa entender mais sobre o Power BI, colocar em prática, porque é muito mais fácil, inclusive, do que o próprio Excel. Bom, vamos dar sequência agora, porque agora vai começar o jogo, tá? Por enquanto é coisa fácil, a gente tá criando um gráfico e tal. Mas olha só que incrível. Dentro do nosso painel, a gente não tem a quantidade de vendas por faturamento. Lembra que na tabela, vou voltar aqui ó, nesse campo tabela, tá?
A gente tem a tabela fato indicando a quantidade de vendas e lá na tabela de produtos a gente tem o valor unitário. Então, se eu quiser saber o faturamento daquela venda, ou seja, em valores monetários, agora, olhando, fica muito difícil, porque eu precisaria saber da primeira venda, por exemplo, vamos voltar aqui na Fato Vendas, eu vejo que o vendedor vendeu 4 vendas do produto 2, certo? O produto 2, quanto que ele custa? Vamos voltar aqui. Então, 4 vendas, né? O produto 2 custa R$ 1.997, vamos arredondar para R$2.000. 2 vezes 4 vai dar 8.000. Então, só naquela venda foi faturado 8.000. Então, o ideal é que eu tivesse uma coluna aqui para indicar, ó, essa venda foi 8.000, porque eu teria que pegar o valor unitário do produto e aí já sair multiplicando pelo valor da quantidade. Isso aqui é o que eu estou mostrando, esse cenário de criar coluna, ele é muito comum dentro do Excel. A gente cria uma coluna nova para trazer informação para poder somar na tabela dinâmica, né? Só que no Power BI você não precisa fazer isso. Você vai fazer uma fórmula DAX que consegue já sair multiplicando a soma, já somar, já multiplicar com um dado que está em outra tabela e já ter o resultado do faturamento. E óbvio, a gente vai fazer por isso desse jeito mais completo, né? E até mais otimizado. Não preciso criar uma coluna nova, não preciso ter toda hora esse dado sendo recalculado por causa de uma coluna nova, por exemplo, e fica muito mais fácil. Então a gente vai começar a entrar nas medidas, que ainda faz parte do D2, onde você vai criar aquela parte de agrupamento de dados, os seus KPIs, tá? Presta atenção agora comigo, tá? Eu quero fazer a soma do faturamento. Para eu chegar na soma do faturamento, eu preciso pegar as quantidades vendidas, multiplicar pelo valor unitário de cada produto e no final das contas somar tudo isso. E para nossa ajuda, já existe uma fórmula que faz tudo isso sozinho. Então vamos lá, a gente vai criar umas medidas, tá, dentro do Power BI. Para deixar de forma mais organizada, vem aqui na página inicial e você vai clicar nesse inserir dados e eu vou criar uma tabela virtual só para colocar as medidas aqui dentro dessa tabela virtual e vai ficar mais organizado dessa forma. Então eu vou clicar aqui, ó, inserir dados. Essa tabelinha eu vou deixar em branco, tá? Mas o nome da tabela aqui embaixo eu vou falar que ela é a tabela de medidas. Isso não é obrigatório, mas vai ficar mais organizado. Eu vou clicar em carregar, então eu criei uma tabela nova, ele vai gerar uma tabelinha aqui para mim, ó. Pronto, medidas. E aqui dentro eu vou, então, criar a minha medida. Eu vou clicar com o botão direito e tenho aqui, ó, nova medida, tá vendo? Isso daqui eu poderia fazer na tabela Fato Vendas também, nova medida. Só que aí eu estaria criando uma medida na Fato Vendas. Então, só para deixar mais organizado, tabela de medidas, vou clicar aqui, ó, nova medida, lá no cantinho, lá em cima. E ele vai abrir para a gente uma fórmula, indicando, beleza, qual que é a medida que você quer? A gente vai falar que esse daqui é o faturamento. Então, vou falar assim, olha, faturamento igual. Bom, agora vai começar a mágica, tá? Eu vou fazer uma fórmula que faz a soma pra gente, já multiplicando com o valor que vem de outra tabela. Então eu vou fazer a soma e o x. Essa fórmula se chama SumMax. Essa fórmula ela é capaz de cruzar esses dados direto. Primeira coisa que ela te pede é a tabela base. O que você quer somar? A nossa tabela base é a tabela Fato Vendas, porque é lá que eu tenho as quantidades vendidas. Então eu vou pegar aquela quantidade, multiplicar com outro valor e somar todas as quantidades. Então a tabela base onde eu vou fazer os cálculos é a Fato Vendas. Essa informação é muito importante. Eu vou pegar a Fato Vendas. Então quando eu digito, ele já apareceu aqui e ele, enfim, é o nome da tabela. Aperto o Tab. No meu caso não é ponto e vírgula, é vírgula, tá? Provavelmente no seu também é vírgula e não ponto e vírgula. E agora ele está pedindo, beleza, você vai fazer algum cálculo com a tabela Fato Vendas. Qual que é esse cálculo? Qual que é a expressão? Então eu vou falar para ele, olha, pega a quantidade dos produtos da Fato Vendas, eu vou digitar QTDE e ele já vai trazer a quantidade de vendas, ou seja, a coluna chamada quantidade de vendas. Selecionei, pronto. Aí eu vou pegar esta quantidade e vou multiplicar pelo valor unitário do produto. Isso já vai funcionar porque as tabelas estão relacionadas, ele já entende tudo isso. Então eu vou multiplicar por uma tabela que está lá. Só que se eu colocar direto o valor unitário, acho que é VR, o valor unitário, vamos ver. Você percebe que ele não está encontrando a tabela valor unitário. Se não me engano, chama VR. Ele não vem o dado. Por quê? Porque eu estou pegando os dados da tabela Fato Vendas, que é a base. Então, para eu conseguir pegar dados de uma outra tabela, aqui eu vou usar uma fórmula chamada Related. Ou seja, me traga campos do modelo de dados que está relacionado, related, que é tudo em inglês, tá? Aí sim ele me abre e fala, beleza, você quer pegar alguém que está relacionado? Quero.
related, e aí ele vai me trazer, ó lá, o VR unitário, ó. Se eu colocar VR unitário, VR só, ele vai trazer. Então eu fecho o parênteses da fórmula related, que aqui está o segredo dessa SUMX, né? Porque eu tenho que usar o related como se fosse um PROC-V do Excel. Então, no final, olha, soma. Quem? Soma todas as quantidades multiplicada pelos os valores unitários de cada uma das linhas. Então a SUMX é uma fórmula que a gente fala de interativa, ela vai fazendo linha a linha esse cálculo e no final vai somar para a gente. Então eu fechei o related e eu fecho o parênteses também da SUMX, que era a última que eu tinha aberto aqui. Aperto Enter e o cálculo automaticamente vai ser feito e ele criou uma medida para eu poder utilizar essa medida onde que eu quiser. Essa medida é uma medida monetária, correto? Então eu vou mostrar para ele e falar assim, ó, no formato da medida que está selecionada, que é o faturamento, eu vou clicar aqui em cima e eu vou selecionar a moeda, indicando que é um valor monetário, e ele vai perguntar para mim aqui qual que é o formato, ó, aqui do lado, aqui em cima, tá? E o português Brasil, ele tá lá embaixo, é muito chato de encontrar, ele tá mais ou menos aqui, quase chegando no final, 1/3 pro final aqui, ó, tá vendo a barrinha aqui de rolagem? Você tem que encontrar o bicho aqui, tá? Então vamos descer, 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 aqui, ó, português Brasil. Tá vendo que falta um quarto ali quase para acabar a tabela, tá? Então português Brasil, e aí ele vai formatar, formatei. Estou trabalhando aqui então nesta tabela, eu vou voltar e agora eu quero ver esse valor num card, tá bom? Eu vou pegar esse valor e vou colocar num card, eu vou clicar fora, clico num cartão ou num card, enfim, cartãozinho, e aí eu vou pegar o tal do faturamento e vou arrastar para cima desse cartão. E agora eu tenho então o meu faturamento de 2,7 milhões de reais de vendas. Essa formatação não está dando para ver muito bem, porque ele está 2,7 milhões, né? Isso aqui dá para você depois mudar, alterar aqui dentro do cartão. Então eu vou selecionar esse cartão, vou clicar aqui nessa caixinha de formatação, valor do balão, e aqui embaixo tá exibir unidades. Eu vou clicar aqui em cima e vou colocar nenhum. E aí ele coloca o valor que eu quero, tá vendo? Ou seja, nenhum significa que você quer agrupar ou por milhares, né? Então 2 pontos, não sei o que, 1000, tá vendo? Então se você quiser colocar como nenhum, aí ele deixa o númerozão aberto do jeito que você está acostumado, ou enfim, você pode usar a formatação padrão dele. Então, olha, quanto faturamento Daniel fez? 691 mil. Aí só do SQL, 150 mil. Aí eu clico fora e eu vejo todo o resultado. Então agora a mágica vai começando a acontecer e com uma única fórmula a gente consegue criar todos esses relatórios. Isso daqui, então, é medida dentro do Power BI e existem várias e várias medidas, várias fórmulas dentro do Power BI para você fazer comparativos por ano. Por exemplo, me pega um comparativo desse ano já com o ano passado, com o mês passado, com o semestre passado. Existem fórmulas no Power BI que fazem toda essa mágica pra gente, ao invés de você ficar sofrendo horrores para ficar procurando os valores e arrumando a base para encontrar. O Power BI resolve tudo isso, tá? E o mais legal, isso aqui também tem no Excel, que é o Power Pivot do Excel. Essas ferramentas do Power BI surgiram no Excel. Então o que eu defendo para você que está começando a estudar análise de dados, que é primeiro, comece pelo Excel, entenda que dá para fazer isso dentro do Excel, porque isso passa a ser uma nova alternativa de ferramenta. Às vezes você não tem um Power BI instalado, mas tudo isso do jeito exatamente que eu estou fazendo, você consegue fazer também no Power BI. Depois que você chega num ponto de estudos do Excel, você passa pelo Power Query, passa pelo Power BI, aí eu falo para os meus alunos, agora você vai para o Power BI, porque você já tem toda uma base de dados, uma formatação. E diferente do que você possa pensar, que demora para a gente chegar nesse nível, tá? Aqui na Doutores a gente demora mais ou menos uns 3, 4 meses para que você chegue nesse nível de estar muito bom no Excel para partir para o Power BI, que inclusive eu já falo para todos os meus alunos que é o seguinte, mano, chegou nesse ponto, tira a sua certificação do MOS da Microsoft, MOS, é o Microsoft Office Specialist, porque isso vai fazer você se destacar muito mais do que as outras pessoas que estão participando, seja de uma vaga ou até mesmo na sua empresa, porque é uma certificação da Microsoft que você é especialista no Excel, sabe? Muito importante você fazer. Faz a certificação e aí é o momento certo de você fazer tudo isso para o Power BI. Na Doutores a gente tem um programa de estudos que se chama Doctor, onde já está tudo isso para você disponibilizado, porque eu sei que você que é do RH, de finanças, de marketing, é bem provável que você não sabe a ordem do que você tem que estudar, né? Você não é um cara de dados, você está
preocupado mais com os processos. Então a gente criou toda essa trilha para você, a trilha de conhecimento, a trilha organizada do que estudar primeiro, tá tudo lá no Doctor. E se você tem vontade de conhecer esse programa, aqui embaixo eu deixei um link para você falar com a nossa equipe e você conseguir entrar no nosso programa e já partir para 1% dos profissionais mais bem reconhecidos, valorizados e desejados pelo mercado de trabalho. Agora a gente vai chegar na parte final, que é onde eu publico esse painel, tá? Dentro do Power BI, o ideal seria você fazer um design mais elegante. Eu vou dar uma trabalhadinha nesses gráficos, mas é muito importante a parte visual, de você apresentar esses dados de um jeito correto, tá? Eu vou fazer aqui algumas coisinhas deixando um pouquinho melhor, mas o ideal é que você consiga fazer um painel um pouco melhor, né, na hora de você apresentar os seus dados, porque é aí que vai dar um tchan para sua apresentação. O cara olha e fala, caraca, essa apresentação é legal. Eu vou dar umas dicas de como a gente pode melhorar isso daqui também ainda nessa aula. Vamos lá. Então aqui eu vou deixar esse gráfico um pouco melhor. Eu vou clicar aqui em cima porque eu não consigo ver o número, né? É muito ruim. Então eu vou clicar aqui em cima, vou clicar nesse botãozinho que é a parte de formatação e aqui embaixo a gente vai ter rótulos de dados. Vou habilitar os rótulos de dados, ó. Já comecei a ver os rótulos aqui em cima, mas ainda eu quero deixar eles um pouco melhor. Então eu abro a caixinha dos rótulos de dados e aqui a gente tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, título, valor. Se eu quiser eu coloco um título, não é o que eu quero, mas a tela de fundo é legal, ó, tela de fundo. Eu vou habilitar, ó lá, ele habilitou uma telinha de fundo, então eu já dou um destaque melhor. E se eu quiser colocar esse número um pouco maior, ou enfim, negrito, eu vou procurando aqui onde estão essas informações aqui, tá bom? Então, por exemplo, no valor, eu abro a caixinha do valor, eu quero colocar negrito e eu quero colocar a fonte, por exemplo, maior aqui, ó, fonte 11. Para os velhinhos que não conseguem ver os números, melhor, viu? Você aumenta a caixinha aqui, fica melhor. Agora vamos fazer nesse aqui também, ó. Vou clicar nesse cara aqui, vou repetir. Se você quiser, você pode tentar passar o pincelzinho. Vamos ver se vai funcionar. Então eu vou clicar aqui em cima, pincelzinho, e vou jogar o pincelzinho aqui. Pronto, tá vendo? Então o pincelzinho já vem bonitinho, você não precisa fazer tudo de novo. E é uma forma de você já ver. Aqui tem o título, daria para mexer nesse título. Vamos dar uma mexida no título do gráfico. Clica aqui em cima. Vamos achar esse título onde ele está. Então nós temos eixo X, eixo Y, linha de grade, controle, rótulos de dado, plano de fundo. Cadê o título do gráfico? Espera aí que a gente vai encontrar eles aqui. Rótulos de dados, plano de fundo. Deixa eu ver se está no geral. Ah, tá aqui, ó, geral, tá? Título. E aí eu tenho o título que ele está falando soma da quantidade de vendas por nome, né? Então, pode ser, mas o ideal que seria a quantidade, vamos colocar assim, a quantidade de vendas por vendedor, né? Então, por vendedor. Então dá para você alterar o título, e aí a gente pode deixar ele negrito para dar um destaquezinho um cadinho maior, pronto. E aí vamos ver se a gente consegue deixar ele centralizado aqui no meio, e vamos aumentar um pouquinho para dar um destaque nesse título também, senão fica meio ruim. Pronto. E aí eu vou fazer a mesma coisa no outro, então pincelzinho agora nesse, e jogo para esse cara aqui também, ó lá, já veio para cá, selecionei aqui, clicou aqui, ó, eu fico meio enjoado para trabalhar no Power BI, porque ele é muito detalhezinho, é muito clique para dar. Mas, enfim, é assim que funciona, né? Então, ó, quantidade, vou escrever a mesma coisa do outro, QTDE de vendas por, nesse caso, por produto, né? Por produto, tá? Apertar Enter aqui, cliquei fora e eu tenho o produtinho aqui. Produtinho não, nós temos o nosso lindo produto aqui pra gente. Produto e vendedor com os cards aqui em cima. Bom, para fechar com chave de ouro, como é que você vai fazer para impressionar as pessoas na hora de você apresentar esses seus dados, tá? Bom, a gente vai montar isso no PowerPoint, então eu já quero que você abra o PowerPoint. Só que a gente que trabalha com dados, a gente tem que ser uns caras meio fora da curva, porque a gente tem que saber de formatação dos dados, tratar dado, arrumar fórmula e ainda ser o design, né? Então eu vou te dar algumas dicas aqui para que você tenha inspirações para fazer esse seu painel, para que você não fique criando do nada da sua cabeça. A primeira dica que eu vou falar é para você entrar no Pinterest, uma plataforma de fotos, obviamente você já ouviu falar desse negócio aqui, e aí você vai entrar, você vai digitar dashboard, tá bom? Quando você digitar dashboard, olha quantos painéis aparecem para você se inspirar. E eu vou te ensinar agora como é que você olha de forma estratégica para esses painéis para você se inspirar. Eu vou pegar esse cara que me saltou os olhos aqui. Como é que você tem que ter um olhar estratégico? Presta atenção. Você vai olhar esse painel e aqui você vê que o fundo é preto, tá? Muito bem. Aí depois eu tenho uma caixinha cinza e dentro dessa caixa cinza eu tenho mais uns dados, nesse caso eu tenho um gráfico aqui. Depois eu tenho uma caixa cinza de novo
com outro gráfico. E você vai perceber que a diferença entre esses dois, ó, entre uma caixinha e outra, ela é parecida, tá vendo? Ela tá igual. Então tá tudo organizado. A forma de você organizar essas caixinhas é muito importante, visualmente faz o impacto que a gente quer causar. Aqui a gente tem uma outra caixinha, então eu quero que você perceba que tudo é com base nessas caixinhas. A maioria desses painéis é desse jeito, tem a caixinha e aí vem o gráfico. Tem outra caixinha e vem o gráfico, tem outra caixinha e mais gráficos. Agora vamos prestar atenção em outros elementos. Aqui você tem uma caixa, só que ela tem uma cor roxa para um rosa. Aqui ela vai aumentando, então tem um degradê. Nada mais é de uma caixinha do que um degradê. Dentro dessa caixinha tem uma bolinha branca com um número aqui dentro. Então tudo isso dá para você montar no PowerPoint. Você vai pegando as formas e vai desenhando. É assim que você faz esse negócio acontecer. E aqui embaixo você tem mais números. Olha os números aqui, né? Um número branco. Outro detalhe, presta atenção na parte de tom de cores, tá? Para você tentar seguir um padrão. Esse cara aqui, ele segue um padrão de cor que tem um roxo mais escuro, eu não sei se vou chamar de rosa, um pink, sei lá, né? E ele segue esse padrão em todos os gráficos, ó, um roxinho indo pro rosa, um roxinho aqui embaixo indo pro rosa aqui em cima, ou um pink, né? Aqui é a mesma coisa. Então tente seguir o formato de cores no seu painel que siga uma lógica, tá? Então, dentro do nosso curso completo, a gente mostra vários e vários exemplos de paleta de cores, para você saber cruzar uma cor com outra. Não dá tempo de falar tudo aqui numa aula de 1 hora quase, então tem muita coisa ainda para você ver, para você se tornar um especialista e não depender só do Pinterest. Tem vários outros sites para que a gente possa se inspirar também, tá? Mas essa é a base. Eu vou pegar, vou tirar um print dessa base aqui, eu vou levar essa base lá para o nosso PowerPoint. Eu tirei um print, eu vou voltar lá para o nosso PowerPoint, vou colar esse print aqui e a partir de agora eu vou trabalhar algo parecido. Então eu vou criar uma página nova aqui, ó, vou apertar Shift Enter, vou apagar isso daqui, vou selecionar tudo e eu vou meio que me inspirar. Então, por exemplo, o fundo desse cara, ele tem um fundo arredondado, preto, né? Vamos fazer isso? Então como é que eu faria isso daqui, ó? Vem aqui, inserir, imagens, não, formas, vou pegar uma caixinha aqui e vou desenhar esse fundo aqui, tá vendo? Bom, temos as bordas, já estão mais ou menos na mesma tom, ó, você pode diminuir um pouquinho. Mais importante, o fundo preto ele usou, ou talvez um cinza escuro, né? Geralmente a gente não usa um pretão, tá? É bem provável que ele usou um cinza meio escuro assim. E aí no formato, sempre, contorno sem contorno. Você vai ver que a maioria de todos os painéis, ó, não tem contorno, ela é a borda direto, não tem aquela barrinha. Agora a gente vai começar a desenhar essas caixinhas. Então eu vou vir aqui e vou desenhar a caixinha. Inserir, formas de novo, pego uma caixinha, desenho ela aqui e vamos ver o tom de cor mais ou menos. É um azul, meio que um azul petróleo, né? Então vou voltar, vou clicar aqui, gradiente, não, perdão, nesse caso é sólido mesmo. Vou pegar a cor e vou pegar um azul petróleo. Vou vir aqui em mais cores e eu posso colocar uma cor um pouquinho mais escura aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Ele tem, não é? Vamos pegar aqui, ó, pronto. Mais ou menos um RGB 567296, tá? Vou dar um OK. Ó, é mais ou menos isso, né? Talvez nesse caso aqui esteja um pouco mais escuro. Uma dica, para você pegar o mesmo tom de cor, volta aqui, cria uma caixinha aqui em cima, ó, pega uma caixinha, digita ela aqui, tá? E aí você vai pegar na cor, você vem aqui na conta-gotas, mano, e pega a conta-gotas aqui, ó, pronto, peguei exatamente a cor. Aí você vai recortar ele, vai voltar e vai colar ele aqui e pronto, você tem aquele painel exatamente da mesma cor e nós... Opa, vou voltar, aqui, selecionei, e a gente tem a nossa primeira caixinha. No nosso painel, a gente tem dois gráficos praticamente, dois números, né? Então, um daqueles números eu vou deixar com uma cor um pouco diferente, que nem ele fez aqui. Ó, vou colocar um número diferentão aqui, e os outros dois gráficos desta forma, e o outro branquinho. Então, vamos lá. Vou pegar, aqui vai ter um dos gráficos, vai estar aqui embaixo, vou selecionar ele aqui assim, opa, voltar, aqui. E aí, para ter um igual, Ctrl C, Ctrl V e jogo, tá? Você vai ver que é bem comum essas bordas, elas não serem tão grandes. Eu vou diminuir um pouquinho essas bordas aqui, assim. E agora você já tem um do lado do outro, aqui vai ficar dois gráficos. Ctrl C, Ctrl V, agora os números que vão ficar aqui em cima. Então eu vou selecionar, vou diminuir um pouquinho. E aqui eu vou tentar simular essa cor aqui, tá? Então vamos pegar essa cor roxa e a cor mais pink, vamos dizer assim. Então eu vou clicar aqui em inserir, forma, desenhar, esse negócio aqui. Vamos pegar essa cor, então selecionar, baldinho, conta-gotas e vou pegar o primeiro. Pronto. Aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para pegar outra cor, tá?
vem aqui, conta gotas e pega essa cor aqui. Pronto, eu já tenho as duas cores, vou colar esse cara aqui. E agora eu vou chegar no degradê dessas duas cores, tá bom? Selecionei, vou vir no gradiente, vou vir aqui nessa parte de marcas, eu vou apagar, eu só quero duas cores, são só essas duas. Então eu apago com um xizinho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para cá, pronto. Então a primeira cor é essa cor que eu trouxe, e olha que legal, quando você usa o gradiente, aquele pincel, ele vai ficando aqui, ó. Então aquela cor roxinha provavelmente é essa, e a outra cor é o pink. Então vem aqui, pega essa cor. E aí ficou desse jeito. Então a gente vai encontrar um radial que seja parecido, provavelmente é um linear, ó lá, só que ele tá ao contrário, não, na verdade tá aqui assim, né? Cara, você viu que é fácil fazer? Eu fiz exatamente o mesmo efeito que tá aqui com 2 ou 3 cliques. Então o PowerPoint, ele permite isso, é rápido, cara, é ligeiro e vamos para cima. Formato sem contorno, sem contorno. Aqui vai estar um dos números que eu falei para você e o outro número vai estar aqui com o mesmo tom desse cara aqui. Então essas duas eu não vou usar mais. Ctrl C, Ctrl V, jogo esse cara aqui, diminuo um pouquinho e pronto, a gente tem. Então aqui vai estar um número grandão, outro número aqui. Percebe que o ideal não seria ter um número grandão desse jeito aqui, né? A gente teria que ter mais dados. Mas para otimizar o nosso tempo, eu vou fazer dessa forma. Feito isso, já está pronto para a gente levar para o nosso PowerPoint. Então vou arrumar agora para deixar bonitinho aqui. E o legal do PowerPoint é que o modelo de dados dele, o formato é exatamente igual ao que está lá no PowerPoint. É um formato igual do YouTube aqui, é 1920 por 1080, ele já deixa bonitão. Bom, vamos lá. Feito isso, como é que eu vou levar essa informação para lá? Vou ter que salvar como imagem, tá? Então eu vou vir aqui no arquivo, salvar como. Vou vir aqui, vou selecionar para salvar esse cara numa nova pasta. Deixa eu pegar aqui, na verdade, procurar. Pronto. E aí eu vou jogar aqui nos meus documentos, eu vou falar que essa é a imagem de fundo, painel Power BI, tá? Deixa eu escrever esse aí, tá aqui. Painel Power BI. E é o tipo de apresentação? Não, vai ser no formato PNG, tá? Pode selecionar PNG. Vou dar um salvar, provavelmente ele vai perguntar se você quer todos os slides ou apenas um slide, né? Então eu vou colocar apenas esse, tá bom? E ele vai salvar esse que eu havia selecionado como uma imagem. Vamos ver se deu certo? Vou abrir aqui, vamos pegar a imagenzinha aqui, bonitinha, que foi em documentos que eu acabei de salvar. Salvei aqui, imagem de fundo, vou abrir no Paint aqui, enfim. Ó, tá aqui a nossa imagem de fundo, deu certinho. Agora, vamos levar esse cara lá pro Power BI, né? Então vou voltar pro Power BI e vou colocar a imagem de fundo aqui. Então a gente vai vir aqui na parte de página, deixa eu voltar aqui, visualizações, vou clicar fora, aqui. Você vai clicar nessa opção, tela de fundo. Pronto, tela de fundo, Danielzinho, imagem. E agora no ajuste eu vou clicar em preencher, mas cadê a imagem, né? Ele sempre vem com 100% de transparência. Eu vou diminuir a transparência e pronto, temos a imagem aqui. Bom, quais são os ajustes que a gente precisa fazer? Eu vou pintar de branco o número e vou tirar essa cor de fundo que ficou branca, ficou horrível, né? Então clicar aqui, pega a formatação dele. Você vai clicar aqui em geral, dentro desse carinha, vai clicar em efeitos, é mó ruim achar esse negócio, tá aqui, efeitos. Tela de fundo a gente não vai usar a tela de fundos, mas agora eu preciso pintar de branquinho, né? Então vou lá no valor geral, vou voltar no visual, valor do balão, que ele tá preto, eu volto para branco aqui, e nesse título que ele está aparecendo, que é o rótulo da categoria, a gente pode deixar de um cinzinha mais claro, ó, tá vendo? E agora sim, ficou bonitinho. Esse formato a gente vai usar aqui também. Então eu vou selecionar, pincelzinho, clica na caixinha e já está pronto. A única coisa que ele veio com aquela unidade, né, que a gente já tinha mexido nela, mas enfim, para você voltar, aqui no valor do balão você tem as unidades, se você quiser colocar nenhum, ele vai ficar com um valor grandão. Bom, e o gráfico? Como é que eu faço para esse gráfico não ter cor de fundo? É praticamente a mesma coisa. Cliquei, vou vir aqui em cima, só que nesse caso está aqui no geral, e aí a gente tem efeitos e tela de fundo. Ó, tirei a tela de fundo, agora tem que dar uma mexidinha nos títulos, porque agora a gente não tinha pintado, né? Ficou preto, então títulozinho branco. Vamos no valor dos cabeçalhos, vamos encontrar os cabeçalhos aqui, que os rótulos de dados, a gente vai deixar o valor do rótulo. Cara, é muito rolê no Power BI, não é, mano? Tem que selecionar aqui, assim, finalmente a gente tem o gráfico aqui, e aqui embaixo tem a legenda dele também. Eixo X, temos os valorezinhos, eu vou colocar um cinzinha mais claro, olha lá, já ficou aqui mais claro, e o eixo Y, aqui, vamos lá, nos títulos,
e vamos pegar a cor e deixa um cinzinha mais clarinho aqui do lado, ó, soma de valores e tal. Turminha, feito esse, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Pincelzinho, né? Passei o pincel nesse cara, jogo nesse cara aqui também, e ele tá praticamente pronto. Bom, essa aqui é um design bem básico, mas é para você começar aí no Power BI a já começar com o pé direito, né? Começar a fazer um painel que fique bem diferente do que você está acostumado a entregar, ó, já é uma outra cara. Por último, então, que você terminou de fazer no Power BI essa parte de design, você tem que publicar isso na web, tá? Para você publicar, primeiro, você precisa ter uma conta corporativa, ou seja, um e-mail corporativo. Eu vou deixar uma dica aqui que talvez você não encontre em lugar nenhum, mas ó, faz o seguinte, se der certo, você me avisa aqui nos comentários. Você pode criar um e-mail temporário, porque se você não tem um e-mail corporativo, ou seja, Gmail, Outlook, você não vai conseguir criar uma conta na Microsoft para poder publicar isso aqui de forma gratuita. Então, para você fazer isso, cria uma conta corporativa com e-mail temporário. Entra no Google, e-mail temporário, você vai encontrar e-mails temporários com vários domínios. Você cria sua conta, isso aqui é só para você testar, tá bom? Aí vai ter um e-mail temporário, a Microsoft vai falar se o e-mail está válido, você avalia, porque vai chegar esse e-mail para você na sua conta, você faz ali a sua aprovação, e aí você tem uma conta aprovada para poder publicar. O ideal é que você não deixe o seu e-mail temporário para sempre, porque se você perder acesso, acabou. Então o ideal é que você tenha, sim, um e-mail da sua empresa, ou onde você trabalha, ou você cria um domínio para você, o seu nome, arroba, seu nome de novo, e aí.com.br, tá? Cria um domínio para você, esse é o ideal. Bom, no meu caso já tenho uma conta corporativa, a minha conta já está conectada, então basta eu vir aqui na minha continha, aqui vou voltar e eu vou clicar em publicar. Então a primeira coisa que ele vai me pedir é salvar esse painel, né? Salva ele em algum lugar, vou salvar aqui nos meus documentos. Sem salvar eu não consigo publicar. Então ele vai salvar, eu vou dar o nome, por exemplo, de painel Power BI e aula YouTube. Muito bem, eu vou salvar ele aqui em mais opções, vou deixar ele aqui nos meus documentos para facilitar a minha vida. Vamos clicar aqui no botãozinho salvar, mais opções, procurar esse dispositivo, documentos, e agora sim, painel Power BI aula YouTube. Muito bem, salvar. Salvei, já está salvo nos meus documentos, agora sim, então eu vou publicar. E aí ele vai me perguntar, já que você está logado no Power BI, tá? Eu vou logar aqui, eu vou jogar no meu Workspace, por exemplo. Quando você tem uma conta corporativa, você consegue ter mais de um Workspace, e você pagando a conta da Microsoft do Power BI Pro, que é mais ou menos os $10, tá? Você tem outras opções, por exemplo, publicar isso num lugar que só outras pessoas têm acesso, você tem um controle, tá? No caso do gratuito, eu vou publicar e eu só consigo compartilhar com o mundo, tipo, todo mundo tem acesso, eu não consigo controlar as licenças. Então eu acabei de publicar, ele vai abrir a minha conta do Power BI, vai mostrar esse painel já publicado, eu já estou logado na minha conta, né? Então se você tem que estar logado na conta, e aqui tem uma opção do arquivo e finalmente inserir o relatório num publicar na web ou no site, tá? Mas nesse caso é publicar na web. Então eu vou selecionar, ele vai falar assim, ó, os dados são públicos, você não tem controle, qualquer pessoa vai ver e tal, beleza, eu vou copiar, já foi publicado, já tá pronto, é bem rápido mesmo, vou colar no meu navegador e aqui nós temos o nosso painel funcionando como se fosse um site na web. O ideal seria você colocar o seu logo, o ideal seria colocar quem montou esse painel. Estrategicamente é muito importante colocar, cara, criado por mim, na sua empresa, tal, muito importante você colocar e fazer a sua propaganda de forma estratégica, né? Quem montou esse painel, já pensou você do RH montando um painelzão desse? É isso que a gente te explica na Doutores do Excel. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas. Não se esqueça de você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Assina aqui para você receber todas as notificações, clica lá em todas e também deixa o seu comentário se você gostou dessa aula, se você vai aplicar todo esse conhecimento na sua empresa. E eu tô te esperando como meu aluno do curso completo da Doutores do Excel. Clica aqui embaixo que a minha equipe vai falar com você e até a próxima aula.